Fala pessoal do canal Live the Nature, tudo bem? Meu nome é Thomas Ficarelli, eu sou geógrafo, estamos aqui na cidade de Campos do Jordão e eu vou contar um pouquinho para vocês aqui da vegetação e de todas as belezas aqui que a gente pode encontrar nessa região aqui do Brasil, tá bom? Bom, para começar, a gente pode falar das araucárias, né? Não sei se vocês conhecem, mas a araucária é o principal exemplar de gimnosperma que nós temos aqui no Brasil. Atualmente, ela se situa principalmente nas áreas de altitude aqui do estado de São Paulo, mas também a gente pode ver numa maior quantidade no Paraná, Santa Catarina e mais para o norte do Rio Grande do Sul. E o que acontece? A araucária, ela é uma espécie, né, muito semelhante ao pinheiro, né, que a gente conhece, e ela se adaptou muito bem à Mata Atlântica, mas ela se adaptou já há milhares de anos atrás, e ela sempre, vamos dizer assim, ela sempre esteve em conjunto com a Mata Atlântica, tal como a gente conhece. Só que pela questão de altitude, de clima, a gente tem vários tipos de fisionomias de Mata Atlântica. E a araucária, né, como vocês podem ver aqui para conhecer um pouco melhor, né, aqui ela tem uma copa muito peculiar, né, que a gente vê essa ramificação de galhos que fazem um círculo, né, em volta aí do tronco dela. É, ela se adapta mais aos climas frios, né? Só que aqui na América do Sul a gente teve no mundo, né, mais especificamente aqui, a gente teve uma mudança muito grande de clima ao longo aí de dezenas de milhares de anos, em que a gente teve uma expansão e uma contração disso que a gente conhece por mata de araucárias, né? Então por isso que aqui no estado de São Paulo a gente só consegue encontrar elas em altitudes mais altas, né? Por isso que elas acabam sendo mais comuns aqui no município de Campos do Jordão e um pouco aqui ao redor, né? Por exemplo, tem Monte Verde, no município de Camanducaí, em Minas Gerais, em que a gente também acaba encontrando elas, né? Mas apesar da gente estar falando de Mata Atlântica, né? Sempre quando a gente usa esse nome a gente pensa em uma floresta densa e tal. Aqui, né, onde nós estamos, tem o nome de Campos do Jordão, né? Então, o que quer dizer esse campus? Quer dizer aqui que existem determinadas áreas aqui nesse entorno, vamos dizer assim, que ela não é tão fechada como mata, né? Em que você vê aí, vamos dizer assim, uma abertura da vegetação, propiciando, né, uma incidência direta do sol aí, sem passar por copas de árvores e tal, né? O que acontece? Como a gente está numa altitude muito elevada, a gente tem aqui alguns, vamos dizer, maciços rochosos, alguns morros, que eles acabaram, vamos dizer, perdendo os sedimentos que foram criados ao longo de muitos tempos, né, no topo deles, e esse sedimento foi cada vez mais indo para a direção dos vales, nas proximidades dos rios e dos córregos, né? Então, por isso que a gente acaba tendo campos, principalmente nas altitudes mais altas aqui, né, nos topos dos morros de forma geral. E quanto mais próximo a gente está dos vales, né, por exemplo, a gente tem um rio aqui ao nosso lado, então estamos numa área de vale, a gente vê já uma densificação maior da vegetação, né, por ter um solo mais profundo, né, e isso acaba facilitando a instalação aí de árvores de porte maior, como por exemplo a própria araucária, Uhum. né? A araucária, ela demora bastante para crescer, ela demora algumas dezenas de anos, né? E por um lado, né, existe uma questão ambiental, né, de que existem várias restrições no corte de araucária, né? Ela é considerada uma espécie rara, né, porque ela só está em específicos, vamos dizer, em específicas condições climáticas e geográficas e também de altitude, né, aqui mais em Campos do Jordão mesmo. Por um lado, ela acaba assim, vamos dizer, criando restrições quanto ao uso dessas áreas, né? Restrições ambientais, mas por outro lado ela tem uma grande beleza, né? Então, por exemplo, quando eu estava no município de Curitiba, os curitibanos me falavam que quando você tinha uma araucária no jardim, esse era um ponto que valorizava o terreno e não desvalorizava, né? Então, por isso que a maioria dos usos que a gente tem aqui nas áreas no entorno de Campos do Jordão, elas estão muito mais ligadas à preservação dessas espécies, né, desses indivíduos de araucária, do que, por exemplo, aí, atividades agrícolas intensas, né?
E agora, né, para a gente conhecer um pouco mais aqui a araucária, né? A araucária, ela é, vamos dizer assim, uma grande anfitriã de várias espécies vegetais, né? Então, como vocês podem ver aqui, um pouquinho, né? O que a gente encontra aqui, né? A gente vê, vamos dizer, essa casquinha verde clara. Isso aqui é um líquen, tá? Existem, enfim, centenas de espécies de líquens. E o líquen, ele é uma simbiose, ou seja, vamos dizer assim, uma junção biológica de um fungo junto a uma alga, né? E ela se instala principalmente aqui nas cascas de árvores, né? E aqui em Campos do Jordão, como a gente tem um clima úmido e friozinho, a gente tem uma grande preservação da umidade e que favorece a instalação dos líquens aqui nas árvores, como por exemplo a própria araucária, né? Em grande quantidade, porque como vocês podem ver, a araucária ela é bastante cascuda, né? E os líquens eles preferem muito mais esses cascos do que superfícies extremamente lisas, né? Claro que a gente pode ver isso também nas árvores aqui, mas a gente vai encontrar os líquens em menor proporção. E além dos líquens também a gente pode ver aqui musgos, né? Que são aqui vamos dizer, essa graminha aqui de minúsculas proporções, que elas também gostam desse tipo, vamos dizer, de superfície, não só de superfície, mas também de clima, tá? E em geral, né, musgos e líquens, eles têm, vamos dizer, características muito parecidas e eles acabam ocupando em conjunto aqui, né, toda essa superfície. A gente pode ver muitos musgos e líquens em áreas extremamente frias do mundo, como por exemplo no Canadá e na Islândia, né? E além dos musgos e líquens, nós também temos aqui as bromélias, né? Por favor, Olivia, vem aqui com a gente. A gente pode ver aqui uma florzinha brotando a partir dessa bromélia, apesar dela ser muito jovem, né? Muito pequena ainda. Mas claro que a gente pode encontrar aqui, por exemplo, por favor, aqui bromélias de maior porte, tá? É claro que assim, além da beleza desses vegetais, né, de bromélias, musgos e líquens, eles são importantíssimos indicadores ambientais ecológicos, mostrando que aqui é uma área, vamos dizer assim, de um ar extremamente puro. Os líquens, principalmente, eles são extremamente sensíveis à qualidade do ar, então por isso que a gente encontra eles em locais mais específicos. E claro que, como vocês podem observar aqui, vocês podem ver que desse lado aqui da araucária, a gente tem aqui um grande agrupamento de líquens, enquanto desse lado aqui, a gente vê uma proporção muito menor, né? O que acontece? Aqui nessa área onde nós estamos agora, a maioria dos líquens eles estão instalados a oeste, né? O que seria o oeste, assim, a partir do eixo desses troncos, né? E por que isso acontece? É porque justamente aqui, na direção oeste, a gente encontra, vamos dizer assim, uma menor proporção de ventos vindo para cá, porque o vento ele acaba roubando um pouco a umidade do ar. Então, se o líquen ele consegue se esconder do vento, é melhor para ele se instalar e se estabilizar, né? E claro que além de questão do vento, podem ocorrer também outras questões, como por exemplo a incidência dos raios solares, né? Os raios solares, né, no período da manhã, eles costumam ser mais intensos do que no período do pôr do sol. E o pôr do sol ele vai para o oeste, né? Então ele já está um pouco mais fraquinho. Então basicamente isso, né? E só para a gente finalizar um pouco, né? Caso você já tenha vindo aqui para Campos, ou caso venha um dia, né? A gente vê muitas hortênsias aqui, tá? As hortênsias, também são muito comuns na parte de paisagismo do município de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Essa aqui é uma tradição alemã, tá? Essa aqui não é uma planta brasileira, né? Por mais que a gente encontre em grande quantidade aqui, né? Nesses jardins, elas foram trazidas por uma tradição, né, paisagística alemã já de dezenas, mais de 100 anos com certeza. E né, só para complementar a beleza aqui da paisagem natural, né, não tem por que a gente não agregar, vamos dizer assim, outras flores, né, tal como a nossa grande hospedeira aqui, a araucária, né?
Desculpa, essa aqui não é araucária, mas ela é uma grande hospedeira de Aqui, bromélias, assim como a araucária também. Né, para a gente entender um pouco mais como é que funciona essa interação ecológica, né, entre essas diferentes plantas. Então é isso, pessoal. É muito pouco que a gente tem para falar, mas entendam, né, dessa forma. Obrigado.